Iniciando a aula de romanos, é isso, vem comigo aqui, ó, asteriscão, colocou um asteriscão aqui, né? Aí vai, ó, história geral, pronto, começou o Mags virado na peste agora, tá? História geral, dois pontos, né? Ó, coloquei aqui Roma Antiga, tá? A gente vai falar aí das 3 fases, mas antes, né? Vamos para a geografia, vou colocar assim, ó, número 1, tudo bem? Ó, aspectos da geografia, tranquilo? Bem, 2 pontos, coloquei 2 pontos aqui, ó, Península Itálica, tudo bem? Hífenzinho, tá? Tracinho. Circundada, né? Ela tem aí, ela é fronteiriça, circundada pelos mares, ó, vai contar o seguinte, tudo bem? Ó, Tirreno, 2 R's aqui, Tirreno, vírgula, tá? Tirreno, Adriático, tá? E voltando aqui, mares Tirreno, Adriático e Jônio, tá? Abre parênteses, que eu não colocava essa informação até ano passado, mas eu decidi colocar esse ano. Coloca aqui, ó, tá? Mar Mediterrâneo. Mas por que ele está em parênteses? Calma que a gente vai ver agora, tranquilo? Mar Mediterrâneo, tá? Tudo bem? Ponto e vírgula. Fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Aqui em aspectos da geografia, tranquilo? Vou colocar assim, ó, 1.1, na mesma linha, tá? Ó, território mais fértil que toda a região da Grécia. Ah, Mags, não é muito difícil, até porque a Grécia só tem 20% propícia à agricultura. Tudo bem, tá? Ponto e vírgula. Tranquilo? Tá. Agora, por favor, veio para esse mapinha aqui no slide. Esse aqui, ó. Esse aqui. Quero esse aqui, por gentileza, no slide esse aqui. Tranquilo? Então tá. Tu pegou esse mapinha aqui, ó, e veio aqui, ó. Só sublinhou Mar Adriático. Isso, exatamente. Sublinha o Mar Tirreno. Tá? Ó. Sublinhou o Mar Jônio ou Mar da Jônia. Tranquilo? Tá? Peraí. Tranquilo. Só sublinha ele aqui. E sublinha aqui, ó, viu que ele está separado, né? Ó, Mar Mediterrâneo. Tudo bem? Por isso que eu coloquei ele entre parênteses lá, tá? Ó, tá vendo aqui domínio grego em verde? Tu puxa a setinha só em domínio grego e escreve região da Magna Grécia. Tudo bem? Os cartagineses são norte-africanos. Tá? Aqui, ó, cidadezinha de Cartago. Mas eles foram dominados pelos romanos e foi uma antiga região colonial da cidade fenícia de Tiro, né? Tranquilo? A prova disso, Carol, é que quando ocorrerem as guerras púnicas, as guerras entre romanos e cartagineses, os romanos identificam os cartagineses como Puni. Por quê? Porque Puni é a cidade de Tiro interpretada pelos romanos. Então, o que eles subentenderam? Que os tiríneos da cidade de Tiro estariam aqui, eles chamavam de Punis, que era como os romanos chamavam os habitantes da cidade de Tiro, como consequência da região da Fenícia. Tranquilo? Por isso, guerras púnicas, tá? Calma que a gente vai chegar nelas. Tudo bem até agora? Tranquilo? Então tá. Coloquei aqui um ponto e vírgula, vou para o item 2. Voltou lá, exatamente, voltou lá na escrita, no registro, e apontou o seguinte, ó. Os primeiros habitantes, ó, a questão 1 lá, quero, questão 1 da URGS esse ano, né? Ó, os primeiros habitantes da península foram os, ó, foram os lígures, ó, lígures e sículos, com S, sículos, abre parênteses, né? Lígures e sículos, abriu parênteses e escreveu o seguinte: estes últimos, tá? Tô falando só dos sículos, da região da ilha da Sicília. Da região da ilha da Sicília. Fecha parênteses, ponto na mesma linha.
Tudo bem? Tranquilo? Ó, ponto na mesma linha. No entanto, vírgula, por volta de, a narrativa aí retilínea, tá? Certinha. Por volta de, no entanto, vírgula, por volta de 2000 antes de Cristo, vírgula, migrações indo o quê? Migrações indo o quê? Indo o quê? Exatamente, indo-europeias se estabeleceram, boa, Magnus, se estabeleceram na região, tá? Vírgula. Vou escrever o seguinte, na região da península, toda, tá? Porque eu vou apontar agora, Carol, os italiotas, mas eu tenho que subdividir os italiotas. Assim, ó, vírgula, tudo bem? Sobretudo, né, principalmente, os italiotas. Italiotas. Abri parênteses. E escrevi assim, ó, latinos, vírgula, sabinos, vírgula, sanitas com S-A-M-N-I-T-A-S, vírgula, oscos, vírgula, e etc. Magnus, quem são estes? Calma aí. Exatamente. Latinos, sabinos, sanitas, oscos e etc. Fechei parênteses, ponto e vírgula, porque eu tem uma 2.1, mas calma aí, tá? Pega esse mapinha aqui, por favor. Nesse primeiro mapinha aqui que a gente está usando ele aí. Cadê? Tá aqui, apagador tá aqui, tá? Ó, vem aqui comigo e, por favor, tu vai fazer o seguinte. Sublinha Liguris, aqui em cima, aqui ó, sublinhou Liguris, tá? Exatamente, exato, sublinhou Liguris. Sublinha aqui a Ilha da Sicília, só vai sublinhando, tá? Sublinha, cadê? Sabinos, aqui ó, Sabinos. Sublinha Latinos, vai sublinhando. Sublinha Sanitas e sublinha Oscos. Ilírios, tá? Não sublinha os ilírios, porque dentre os italiotas são esses aqui, o que... Exatamente. Não dá pra enxergar? Claro que dá. Não, é que a gente me cega. Sério mesmo? Cadê o olho estandera? Né? Tudo bem? Dá pra tá legível aí, Matheus? Tá legível? Então tá tranquilo. Cabinha achou aí? Não? Ó, tudo bem. Acharam sabinos? Tá. Latinos? Depois, latinos não? Ou latinos sim? Então tá legal. Ai, as gurias, meu Deus do céu. Tá, guria, sem estado islâmico hoje, hein? Tá 23 graus ali e tá, a temperatura indicada pela OMS, tá? Olha aqui, ó. E oscos, tudo bem? Tranquilo. Agora tu vai fazer o seguinte, ó, questão 1 da URGS esse ano. Vai colocar 2.1, que a gente ainda tá em primeiros habitantes, e vamos escrever o seguinte, tá? Tudo bem? Entre os anos 900/800 antes de Cristo, entre os anos 900/800 antes de Cristo, tá? Vírgula. Os etruscos, né? Vírgula. Provenientes da Ásia, vírgula, se estabeleceram na região, né? E, vírgula, tá vendo aí, Carol? Primeira questãozinha, ó. E, em 753 a.C., se estabeleceram na região, tá? Itália, ou Península Itálica. E em 753, vírgula, fundaram a cidade, que é aquilo que faltava, né, Carol? Aquele detalhe, né? Fundaram a cidade de Roma, né? Fundaram e instituíram uma monarquia, tá? Como forma de governo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá legal. Ó, pula uma linha. E foi em toda a região da... Claro, né, Carol? Olha só, boa pergunta. E como eles fundam os etruscos... Vem para esse mapinha aqui, por favor. Na faculdade de História, lá na Itália, eu descobri que tem uma disciplina chamada Etruscologia. Isto é, tem uma cadeira que dura 1 ano, Etruscos 1 e Etruscos 2, que eles ficam estudando os etruscos durante 1 ano. Olha só.
Não, a pergunta da Carol, se eu não fiz essa cadeira, poderia fazer, né? Poderia fazer. Tá, gente, volta aqui, ó. Sublinha aqui, não, circula etruscos, tá? Circula aí etruscos. Achou? Pri, achou? Não, Isa, não, tem que começar a dizer a cor, tá? Ó, legalzinho. Sublinha aqui Roma, só Roma, tá? Ó, Roma, aqui, ó, né? Óleo de Tandera, tranquilo? Tá. E a Carol perguntou assim, Magnus, só esse pedaço aqui ou toda a península? Excelente ideia, excelente pergunta, Carol. Os etruscos têm como característica básica o destaque à figura da mulher, que é raro no mundo antigo, nunca caiu isso em prova e não vai cair, porque eu vou tirar isso do vídeo, tá? E outro fato também, eles são extremamente guerreiros, tá? Quando eles fundam a cidade de Roma, a primeira coisa que eles fazem é marchar em direção ao extremo que da península? Sul. E ali estão quem ali? É domínio o quê? Estão os gregos. Então, o primeiro fato dos etruscos é expulsar quem? Os gregos. Isso nunca vi em prova desde 98. No Enem, a prova do Enem de 98. Nos governantes são masculinos, exatamente. Os reis etruscos, os 7 reis etruscos, todos eles masculinos. Os 4 primeiros lendários, isto é, a arqueologia não comprovou, não há fósseis sobre eles. E os 3 últimos que a gente vai ver são reais, a arqueologia comprovou, tá? Então, tu pode fazer o seguinte, pegou aqui etruscos, tudo bem? Tá? Essas setinhas aqui vocês não fizeram, né? Acabou de fazer, então pode fazer, né? Pode fazer essa setinha em direção ao extremo sul da península, né? E agora aqui na legenda, tu vai fazer da mesma forma que tu fez essa setinha aqui, tu vai colocar ela aqui, ó, tá? E vai escrever avanço etrusco. Avanço etrusco. Tranquilo? Então tá legal, tá? Pulei uma linha, posso seguir aqui, gente? Então tá, ó. Asteriscão, pulei uma linha, asteriscão, assim. O período da monarquia. O período da monarquia romana. Tá? Abri parênteses. Tudo bem aí, Matheus? Gabinha? Tranquilo? Então tá, ó. Abri parênteses só pra gente datar aqui, ó. 753 tracinho 509 antes de Cristo, tá? 2 séculos aí de período régio, tranquilo? Então tá, ó. Coloquei 2 pontos, agora eu vou escrever letra A, tá? Aqui do lado do letra A, vou escrever assim, ó. Reis lendários. Hífen. Ó. Rômulo, né? Lá da lobinha lá, vírgula. Túlio. Hostílio, com H, evidentemente. Vírgula. Numa. Pompílio. E Anco Márcio. Numa Pompílio. Numa. N-U-M-A. Numa Pompílio, Túlio Hostílio e Anco Márcio. Abri parênteses. Aliás, fecha parênteses. Não tem abrir parênteses. Eu já coloquei lendários, né? Rômulo, Túlio Hostílio, Numa Pompílio e Anco Márcio. Tranquilo? Então tá. Ponto e vírgula. Né? Letra B. Arqueologicamente comprovados. Comprovados. Tá aqui. 2 pontos. Aí vai. Tarquínio, vírgula. O velho. Ponto e vírgula. Tá? Sérvio. Túlio. Ponto e vírgula. Sérvio Túlio. Exatamente, lá da Sérvia, tá? E Tarquínio, vírgula, o soberbo. Ponto. Ó, vou abrir parênteses, né? Agora, graças ao comentário de todos vocês, tá aqui, ó, vou colocar assim, ó, né? Derrubado, né? Para a instauração da República. Exatamente, Pri, né? Vírgula, portanto, o último rei etrusco. Boa, Pri. Boa, legalzinho, tá? Exatamente, né? Sem fazer carinha aí, Carol, tá? Legalzinho. Ó, ponto aqui. O que eu vou fazer agora? Aliás, ponto e vírgula. Não é isso?
Asteriscão aqui, eu coloquei letra A. Agora eu vou colocar letra B. Vou colocar assim, ó. Oi. Já era a letra B? Peraí. Caminha, toma aí, ó. Agora é a letra C? Então tá. Letra C. Escreve aí, ó. Classes sociais. Classes sociais. Do período. Isto é, já havia lá desde o período monárquico. Não é uma peculiaridade da República, tá? 2 pontos. Agora sim, ó. B.1. Cúpula eu chamo de quem? Cúpula lá da pirâmide social. Ó, a elite romana. Patrícios, não é isso? Patrícios, tracinho. Patrícios, tá? Ó, hífenzinho. E vou registrar o seguinte. Proprietários de terras e controladores das instituições políticas. Abre parênteses. Tá? E agora aqui uma ressalva, tá? É um detalhe. Pri, eu vou escrever o seguinte. Atenção à ascensão de alguns plebeus durante o período republicano. Tá? Destaca que é período republicano. Sabe por quê? Pri, Pamela, Gabi, Carol e Matheus. Por um simples motivo. Durante o período republicano, alguns plebeus enriquecidos ascendem ao poder. E a PUC definiu que essa ascensão de uma nova esta ascensão acarretou na formação de uma nova aristocracia. Isto é, um casamento entre patrícios e plebeus. A gente vai ver isso na questão hoje, tá? Questão do espanhol questão, tá? Legalzinho. Ó, ponto e vírgula, tá? Vamos lá para quem? Quem são aqueles que, em troca de proteção jurídica, prestam serviços aos plebeus? A plebe. Boa. Tá aqui, ó. B.2. Clientes. Tá? Esses são romanos ou são estrangeiros, Pri? Te lembra? Boa, né? Boa, detalhezinho bom. Tu te lembra? Vou colocar aqui, ó. Romanos ou estrangeiros? Coloca assim, ó. Aponta assim, ó. Estrangeiros que... exatamente. É aqui para errar. Já falei isso para vocês. Estrangeiros que, vírgula, em troca de proteção jurídica, vírgula, prestavam serviços aos patrícios. Ponto e vírgula. Tá? Serviços aos patrícios. De toda a ordem. Serviço administrativo, familiar e assim vai. Tá? Legalzinho. Ponto e vírgula, né? E eu gostei, Pamela. Ó, depois eu vou colocar uma outra categoria social aqui e vou fazer ressalva que ela não está desenvolvida no período régio. Só no período republicano. Calma lá. Vou colocar assim, ó. Ponto e vírgula B.5. Não. B.4. Tá, ô meu? C.4. É isso? C.4. Então tá legal assim, ó. Oh, meu Deus do céu. C.3. Tá? C.3, coloca aí. Agora assim, ó. Plebeus. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? Ó. Eram ou não eram escravos, plebeus? Boa. Não eram escravos, vírgula, mas estavam sujeitos à escravidão. Por quê? Por dívidas. Boa. Né? E por dívidas. Ponto. Na mesma linha. Não possuíam quaisquer o quê? Não possuíam. Boa. Não possuíam quaisquer direitos políticos. Ó, para sempre ou só durante esta fase? Ah, Deus do livre aqui, ó. Durante esta fase. Fiquei louco agora, né? Fase. Legalzinho. Ponto e vírgula. Tá, Pri? Legal. Tudo bem? C.5.
Opa, C.4, né? Voltando aqui, C.4. E agora sim, ó. Escravos. Tudo bem? Ó, escravos. Ó. Plebeus endividados. Boa, Magnus. Boa, plebeus já, vírgula. Prisioneiros de quê? Boa. Prisioneiros de guerra. Barbaridade, né? Prisioneiros de guerra, vírgula. Posso colocar aqui que alguns eram provenientes do comércio? Comércio? Boa. Provenientes do comércio, vírgula. Este grupo social se desenvolveu, este grupo social cresceu. Como assim, Provenientes do comércio. Comércio de escravos. Vai em qualquer região portuária ou tá lá 4, 5, 10, 15 escravos. Te lembra o Gladiador? O filme Gladiador? Te lembra? Né? O que ele estava fazendo lá no Marrocos? Prisioneiro. Ele foi comprado como escravo. Tá entendendo? Legalzinho. Tá? Do comércio também tinha um fato, Gabi, que é do sequestro de populações locais. Você nunca me prova, não inventa isso aí. Tá? Legalzinho. Deixa eu voltar aqui, ó. Legalzinho. Este grupo social cresceu, se desenvolveu e se tornou predominante, ó, predominante no período imperial. Destaca essa frase aí, Pamela, Pri, Carol, Gabi e Matheus. Se torna predominante no período imperial, né, que é o sustentáculo de Roma. É a mão de obra escrava, né? Aqui ainda é menor. Tranquilo? Agora sim, C.5. C.5. E aí vou fazer o seguinte. Pamela, já vou começar essa frase dizendo o seguinte. Ó, vai lá respirar. Tá aqui, ó. C.5, tá? E vou escrever o seguinte, ó. Esta camada social, né? Emergiu durante o período republicano. Vírgula. Tudo bem? Né? Ele emerge durante o período republicano e vai até o período imperial, tá? Exatamente. Exatamente. É isso que eu vou pedir para vocês, que a URGS já pediu, tá? Vírgula. Os cavaleiros, tá? Abre parênteses. Também conhecidos como classe equestre. Aí a gente vai pensar sempre o quê? Que fazem parte da militaria como consequência da cavalaria, não é isso? Não. Né, Pri? Ó, pega ratão aqui, ó. Tudo bem? Os cavaleiros se dedicavam ao comércio. Tudo bem? E ponto. Tá? Então sublinha cavaleiros, que a gente vai vê-los hoje. Tranquilo? Tá? Pula aqui uma linha. Pula aqui uma linha. Tudo bem? Agora apontei um asterisco e escrevi o seguinte. Instituições políticas do período régio. Tá? Ó. Só anota essas duas aqui, ó. Por favor. Senado, tá? Tranquilo? E Assembleia Curiata. Cúria é um grupo de romanos, tá? Fecha aqui. Tranquilo. Por quê, Marcos? Porque daqui a pouco, na próxima fase, a gente vê as atribuições do Senado. Tranquilo? Então tá. É Assembleia Curiata. E não esqueçamos, vocês leram, algum professor ou professora comunicou a vocês sobre a extinção do Senado romano? Ele foi extinto no decorrer da história da Roma Antiga e inclusive na história da atualidade ou não? Ou até hoje existe Senado romano? Na opinião de vocês. Sem a preocupação de acertar ou errar. Isto é, o Senado romano, na história de Roma, ele foi um dia extinto e depois foi restabelecido ou ele sempre existiu desde o período da Roma monárquica? Se caísse numa prova de vestibular, que o Senado durante o período imperial, o Senado durante o período monárquico, o Senado durante o período republicano foi extinto.
Certo ou errado? Na opinião de vocês. Tá errado, né, Pri? O Senado Romano, diga-se de passagem, existe até hoje. Asterisco, né? Pulou uma linha, aí vai, né? O período republicano de Roma. Abre parênteses, 509-27 a.C. Tranquilo? Tá? Fechei parênteses, 2 pontos. Tranquilo, Gabinha? Vou apontar assim, ó. Vim aqui e escrevi assim, número 1. Né? Órgão mais importante. Tu vai colocar assim, ó. Órgão mais importante. Hífen. Senado. 2 pontos. Tudo bem? Ó. Controlava as finanças, vírgula, os órgãos políticos, isto é, tudo passa pelas mãos dos senadores, vírgula, tudo bem? Declaravam a guerra e a paz, tudo bem? Aprovavam, barrinha, vetavam as leis, vírgula, e etc. Ponto e vírgula. Tudo bem? Agora eu vou apontar o seguinte, ponto e vírgula, vou apontar, Gabinha, puxei aqui, ó, o recuo 1.1. Tudo bem? E vou chamar aqui, ó, não vou colocar inicialmente outros órgãos, vou colocar magistrados. Magistrados, tu é magistratura. Magistrados. Abre parênteses. Agora sim, assessoravam os senadores. Assessoravam os senadores. Fechei parênteses, 2 pontos. Aliás, fechei parênteses, hífen. Tá? Ó. Letra A. E agora eu vou detalhar o seguinte, ó. Tá aqui, ó. 2 cônsules. 2 cônsules. 2 pontos. Tudo bem? Ó. O consulado era responsável por conclamar os ditadores no momento de tensões sociais. Tudo bem? Vírgula. Também era ocupado, isto é, o consulado, por senadores. Abre parênteses. Aqui eu coloco, por enquanto, integrantes da elite patrícia ou plebeia. Aqui. Coloca assim, ó. Integrantes dos patrícios. Calma que é por enquanto. A gente vai chegar lá na tribuna da plebe. Calma. Ponto e vírgula. Vou colocar assim, Gabinha, letra B. E vou registrar assim, ó. Aqui. Taratá. Taratá. Aham. Vamos lá. Pretores. Pretores. 2 pontos. E aí, Carol? Melhorou? Então, velho. Ó. Pretores. Tranquilo? Vamos lá. Ministravam a justiça no campo, vírgula, na cidade, tá? E assessoravam o júri, tá? Pretores, ponto e vírgula. E ele e depois C, censores. Assessoravam o júri?
O júri, tanto no campo e administravam a justiça no campo e na cidade. Isso são magistrados, órgãos que, dentro do período republicano romano, assessoram os senadores, ou o Senado, tá? Guarda a informação seguinte, Carol. O órgão mais importante romano durante o período republicano é o Senado. Senhorio imperial é o imperador. Quem se lembra lá quando a gente estudou Egito Antigo, nomarcas e faraó? Te lembra? Faraó forte, nomarca o quê? Fraco. Nomarca forte, faraó o quê? Fraco. É a mesma relação com imperador e senado. Isto é, senado forte, imperador fraco. Imperador forte, senado o quê? Fraco. Calma que a gente está no período republicano, tá? E não esqueçam, Júlio César foi o primeiro imperador romano ou não? Não. Quem foi? Otávio Augusto, não é isso? Tranquilo, tá? Ó, censores, tudo bem? Ó, responsáveis pela contagem da população, tá? E aí tu vai abrir parênteses, renda, tranquilo? A preocupação deles é essa, né? Renda, ponto e vírgula, letra D. Aqui, tá, ó, edis, esse é um outro órgão, assim, ó, edis, né? Ó, cuidavam, vírgula, abasteciam e eram os responsáveis pela manutenção da cidade de Roma. Ponto e vírgula. Calma que a gente vai analisar como é que esses magistrados aparecem nas provas. Oi? Manutenção, abastecimento e... Perdão, tá aqui. Cuidavam e abasteciam e eram responsáveis pela manutenção da cidade de Roma, tá? Limpeza, eram os edis que faziam isso, tá? Na letra E, tudo bem, Carol? Vou seguir aqui. Na letra E, eu vou colocar assim, ó, questores. Com o quê? Exatamente. Questores. E vou registrar o seguinte, né? Ó, assessoravam o Senado no controle do tesouro, abre parênteses, cofres, fecha parênteses, de Roma. Tá? Tudo bem? Gente, peraí. Faz assim, ó. Faz uma separação pontilhada, por favor, assim, ó. Tá? Agora sim. Peraí. Asteriscão. Né? Detalhe. Tem algum órgão aqui que favoreça a plebe? Não. Vocês estão vendo que todos são órgãos controlados pelos senadores e ocupados pela elite patrícia. Tranquilo? Tá. Evidente que a plebe vai aceitar ou não? Não, vai reivindicar uma possibilidade de atuação no cenário político. Tranquilo? Tá. É nesse momento que a plebe se retira por um famoso monte sagrado, que fica na Itália, em Roma, né? E ela só voltaria para sustentar a cidade, porque ela sabe que ela é responsável pela sustentação da cidade, se ela tivesse o quê? Uma oportunidade política no cenário. E essa oportunidade nasceu em 494, com a famosa criação do quê? Do tribunato da plebe. Então o que a gente vai fazer? Tudo bem? Tranquilo? Não esquece dessa menção, hein? Saída da cidade para a periferia, vai para o Monte Sagrado, né, que é em Roma, e olha para os patrícios. Só retornaremos se tivermos órgãos para defender os nossos interesses. Tranquilo. Então vou colocar assim, ó. Tudo bem? Vou colocar assim, ó. Respostas da plebe. Porque for no plural, que foram várias leis, né? Eu também assim, ó, barrinha, a vez dos plebeus. Plebeus. 2 pontos. E aí sim, né? Ó. Tá aqui. Ó, 2 pontos. Número 1, Gabi. E vou escrever o seguinte, ó. 494 a.C., 2 pontos. Tá? E vou registrar o seguinte, ó. Tá tudo bem aí, gente? Carol, tranquila? Ótimo. Mateus, tudo bem? Então tá. Vou escrever assim, ó. Criação do tribunato da plebe, vírgula. Órgão que
órgão que poderia, vírgula, inclusive, vírgula, vetar as leis instituídas pelo Senado. Aí o Matheus, Magnus, já ocorreu? Não, mas no Tribunal da Plebe tinha essa atribuição. Tranquilo, Matheus? Inclusive vetar, impedir, tá, Gabi? Impedir as leis instituídas pelos senadores. Tranquilo? Né? Tá, Matheus? Né? Não esquece disso. Ó, depois, pulei aqui, número 2. Vamos para, peraí, Magnus, tá aqui, 450 a.C. Né? Ó, publicação, olha aqui, ó, publicação, tá? Troquei a canetinha aqui para fazer aquele chamego. Olha aqui, ó, lei das 12 o quê? Ó, lei das 12 tábuas. 12 ou 12? Ah, tá, Carioca diz 12, tá? Tábuas ou taubas? Eu gosto de tauba. Tauba é um nome legal, cara. É até mais bonito que tábuas. Tábua é meio sem graça. Taubas. Primeira, ó, quantas taubas são? 12. Lei das 12 tábuas. Coloca o hífenzinho aqui, ó, tá? Gente, na opinião de vocês, tá? A gente pode tranquilamente acusar, calma, tá? Na opinião de vocês, a gente pode tranquilamente acusar que as leis das 12 tábuas estão para os romanos da mesma forma que as leis draconianas estão para os gregos. Isto é, o que o Drácon fez? Tirou do direito consuetudinário, baseado em costumes e hábitos, e colocou lá as leis escritas no Senado grego, não é isso? No Fórum grego, tranquilo? O que aqui é feito com a criação das leis das 12 tábuas? É a publicação do direito consuetudinário, vírgula, mas mantém o privilégio de quem? Da elite patrícia. Então vou colocar assim, ó, tá? Ó, tudo bem? Hífenzinho, ó, apesar da escrita do direito consuetudinário, vírgula, o privilégio permaneceu entre a classe boa, Carol, a classe patrícia. Legal, gostei. Tá? Tudo bem? Boa. O direito consuetudinário, Carol, é quando o comportamento entre as classes, as leis que existem, que regem uma sociedade, não estão escritas. Elas estão baseadas no hábito e no costume e na transmissão oral. É pela história oral que esses hábitos e costumes são transferidos. Isso se torna insustentável até o momento que os choques entre as classes são muito acentuados. E aquela classe desfavorecida passa a exigir um documento que diga quais são os limites da classe superior e quais são as possibilidades da classe inferior. Tá entendendo? Isto é o momento em que direitos e deveres são publicados para que todos leiam. Até então não tinha isso. Até então era tudo baseado, eu sou plebeu porque eu sou filho de pai e mãe plebeu, então eu estou fadado à classe pobre e tal. E a história comprovou que muitos plebeus ascenderam às categorias superiores. Por exemplo, a tua pergunta, eu acredito que eu respondo com a criação da famosa Lei Canuleia. Permissão do casamento misto, tá entendendo? Mas para isso tinha que ter uma lei que defendesse o quê? O casamento entre patrícios e plebeus, e isso comprova o quê? Fortalecimento da classe plebeia, porque em nenhum momento, se continuasse um direito sem ser revelado, sem ser publicado, sem ser escrito, a permissão da ascensão dessa camada. Agora não esquece, não é a ascensão dos plebeus, são alguns plebeus enriquecidos com o comércio. Mas a Roma se tornou sob controle da plebe. Jamais, tá? Deixa eu só ver aqui, melhorou pro Zé, hein? Tá louco? Deixa eu ver aqui. 450, gente, 450, coloca assim, 445 a.C. Volta aqui, por favor. Número 3, Pri? 3. Ó, 445 a.C., né? Ó, publicação da lei, pode apontar aí, Lei Canuleia. Hífen, documento, boa, tá vendo aí, Carol? Documento, tudo bem aí, Pamela? Documento que permitia, né, o casamento misto. Magnus, o
que é o casamento misto? Abre parênteses. Entre patrícios e plebeus. Pobres ou enriquecidos com comércio? Boa! Deus o livre! Deus o livre! Plebeus enriquecidos com o comércio, tá? Vamos, gente, vamos, é sangue no olho, é valendo. É valendo, tá? Fechei parênteses, ponto e vírgula. Tudo bem? Tem mais leis? Claro que a plebe não vai descansar, né? Não vai, né? Tu vai colocar assim, ó, 4. 367 a.C. Agora fica ainda mais recheado esta reivindicação, quero colocar assim, ó. Publicação da lei, ó, lei 367 a.C., né? Publicação da lei, esse é o nome assim para mim, ó. Licínias, ó, lei, não, pera, lei, ó. Licínia Sestia, assim, ó. Hífen. Exatamente, beleza? E assim, ó. Olha o detalhe, tá? Gente, agora essa lei permite que a plebe, um integrante da plebe, faça parte de qual órgão? Deus, o livro vai colocar assim, ó. Documento que passou a permitir um plebeu no Senado, vírgula, no consulado e também possibilitou a participação da plebe no despojo de guerra. Ponto e vírgula. Despojo de guerra. Em caso de uma perda, tá? Não percas, tá? Perda. Ó, perca é legal também. Muda o língua portuguesa e fica mais bonito, tá? Mas em caso de perda de guerra, cara, o vencido entrega como despojo de guerra, como pagamento, parte de seu território, parte de seus soldados, parte de suas mulheres, parte de seu território fértil e tal. Esse é um despojo, né? Por exemplo, Estados Unidos vence o Iraque. O Iraque, como despojo de guerra, entregou o território fértil, entregou tudo, tinha mais nada, entendeu? Então, assim, alguns integrantes da plebe percebem que é possível atuar neste cenário também. Então, a lei Licínia Sestia permite isso. Mas ela está muito mais centrada no Senado e no consulado. Tá? A sede do plebeu é atuar no Senado e no consulado. Porque dali eles poderiam, né, articular e fazer a trama política. Ponto e vírgula. Agora, vamos para 326. Número 5, ó, 326 a.C., né? A lei Poetélia, aqui, ó, Poetélia, a lei Poetélia, tá? Impedia a escravidão por dívidas. Não? Então tá legal. Tranquilo aqui. Fecha aqui, né? Outro asteriscão. E agora a gente vai para o expansionismo romano, né? Os primeiros passos dessa expansão. No asteriscão, tu escreve assim, ó. Expansionismo romano. Tá? Romano. Coloca 2 pontos, né? Puxa uma setinha aqui e escreve assim, número 1. Tudo bem? Ó, gente. Pega, por favor, esse mapa aqui, ó. Pera aí, esse mapinha aqui. Vê se tem ele aí, esse mapa. Isso. Por favor, tá? Esse mapinha aqui. Tudo bem? Olha que essas guerras não caem na URGS faz um tempão já, tá? E tão pouco no Enem. Eu gostaria muito que elas caíssem, voltassem a cair as guerras púnicas, tá? Faz o seguinte, ó. Sublinha aqui Cartago, tá? Só sublinha. Sublinha Cartago. Tá? Vou sublinhar aqui, ó, cidadezinha de Roma. Sublinha aqui Roma. Tudo bem? Tá? Sublinha aqui a Batalha de Zama, que é muito famosa nesse confronto. Tudo bem? Ó, sublinha Mar Mediterrâneo. Tudo tranquilo? Então tá legal. Vocês estão percebendo que a área cartaginesa, né, faz um pontilhado aqui, ó. Tá?
Isso, pega aqui o sul da Europa também. Sul da Espanha e de Portugal. Tranquilo? Então tá. Então vocês estão vendo que Cartago controla o norte da África, um pedaço do sul da Península Ibérica e a passagem desta região para qual? Para outra região. A passagem do mar qual? Mediterrâneo. Roma sabia que para atuar no rico comércio do mar Mediterrâneo deveria destruir a vizinha qual? Cartago. Antes ocupa a ilha qual? Da Sicília. E depois ocupa o território cartaginês. Tranquilo? Né? E a Carol se convence que, Sor, mas se os etruscos são guerreiros e já expulsaram cerca de 500 anos antes os gregos, é sinal do desenvolvimento do exército romano que, como consequência, vai dominar quem? Cartago. E outra consequência vai tornar o Mediterrâneo o famoso Mare Nostrum, né? O nosso mar. Tranquilo? Então o que a gente vai apontar aqui, ó? O Egito tá aqui, ó. Tá vendo aqui Alexandria? Tá? Puxa uma setinha para baixo, assim, ó, e escreve Egito. Tá? Aqui. Né? Porque se a gente fosse desenhar, ó, posso desenhar ele aqui, ó. Quem é esse aqui? É o Nilo. Entendeu? Pra gente se localizar. Por isso o valor da gente trabalhar com mapas. Né? Magnus, vou fazer uma revelação aqui, não deveria, só na tua aula eu trabalho com mapas dessa forma. Eu sei, tá? Calma, não começa a falar. Não começa a falar que eu me emociono. É ou não é, Gabinha? Trabalhar com mapa, solte o mag. É ou não é? Ali, tá vendo? Né? Não começa a falar, tá? Legalzinho. Não, gente, por um simples motivo. A leitura didática que nos dá o mapa não dá, muitas vezes, a teoria. Tu pode ler uma página inteira sobre guerras púnicas, mas tu não sabe onde ocorreu, o que estava em jogo e quem venceu quem. Na distribuição estratégica do mapa, tá? Legalzinho. Coloca assim, ó, aqui o número 1, né? Vamos escrever o seguinte. Guerras púnicas. Guerras púnicas, tá? Foram 3, gente, sequências, mas eu vou colocar aqui a datação que compreende os 3 combates. Ó, 264 tracinho 146 a.C. Fechei parênteses. 2 pontos. Tá? Aí eu aponto o seguinte aqui, ó. Tudo bem? Vou escrever aqui, ó. Romanos e cartagineses disputam a hegemonia sobre o mar qual? Sobre o mar... Boa! Sobre o mar Mediterrâneo. Sobre o mar Mediterrâneo. Tá? Ponto. Na mesma linha. Os romanos vitoriosos passaram a controlar o... Aí seguinte, né? Tu chama aí o teu latim, ó. Mare Nostrum, né? Vírgula. O sul da Europa, vírgula. O norte da África e os reinos helenísticos. Magnos reinos helenísticos. Tu me matou. Calma, gurizada. Reinos helenísticos. Tudo bem? E os reinos helenísticos, Carol, né? Que até então não trazia, Gabi. Tu abre parênteses do lado de reinos helenísticos e escreve assim, ó. Ver mapa. Fecha parênteses. Qual mapa, Magnus? Gente, vê se esse mapa aqui tá aí, ó. Esse aqui, ó. Peraí. Esse aqui. Vamos torcer, Pamela, para este mapa estar aí. Ah, tá legalzinho. Tá? Então olha assim, ó. Sublinha aqui, ó. Ele, só faz assim, ó. Hellenistic Kingdoms. Kingdoms, tá? Hellenistic Kingdoms, tá? E tu coloca assim, ó. Território romano. Durante o período, tá? Expansão. Tudo tranquilo? Então tá legal. Pula uma linha, voltou para a teoria. Pula uma linha pontilhada. Tudo bem?
E agora outro asteriscão e a gente vai apontar o seguinte: consequências, aliás, algumas consequências da expansão. Tá? Ainda a gente está em púnicas. Tranquilo? Deixa eu restabelecer o mapinha aqui. Aqui ele. Tudo bem, gente? Ó. Gente, letra A. Tá? Na opinião de vocês, aumenta ou diminui as margens de atuação de Roma? Aumenta. Os preços, em virtude da abundância de mercadorias, aumenta ou diminui? Diminui. Maior território, maior comércio, maior produtos, os preços o quê? Tendem a cair. Tranquilo? Tá? Então vou colocar assim, ó. Redução dos preços em função da abundância de mercadorias. Tranquilo. Ponto e vírgula. Letra B. Na opinião de vocês, turma, mais terrenos conquistados, mão de obra escrava, aumenta ou diminui? Boa! Aumento da mão de obra escrava. Tá? Ponto e vírgula. Aumento ou redução do comércio? Letra C. Recrudescimento, para a gente usar aí o sinônimo, que era o sinonímia, recrudescimento do comércio. Tá vendo aí? Tá vendo aí? A aula da Fran, né? Recrudescimento do comércio. Ponto e vírgula. Vou colocar aqui, ó. Letra D, tá aqui. Gente, corrupção aumenta ou diminui? Boa! Aumento da corrupção. Aumento da corrupção. Tranquilo. Tá? Gente, enriquecimento ou pauperização dos camponeses? Isto é, pauperizar é torná-lo ainda mais pobre. Não, o camponês desfrutou desta riqueza emblemática do avanço romano. Coloca aqui o quê? Letra E. Pauperização e enriquecimento dos camponeses. Boa! Pauperização dos camponeses. Tranquilo? Tá. Letra F. Olha aqui, ó. Coloco maior ou menor concentração de terras e de riqueza nas mãos de poucos. Boa, Ken. Raciocinando, tá aqui, ó, tá bonito, ó. Maior concentração de riquezas. Pamela faz o seguinte aqui, ó, ponto e vírgula. Pri vai assim, ó, letra G. 73 antes de Cristo. 2 pontos. Rebelião de quem? Esse é escravo, Carol. Eu sei. Sabe? 73 antes de Cristo. Tem até o seriado. Quem se lembra? Ó. Rebelião de Espartaco. Ah, tem porqueira, Magda. Aqui, ó. Rebelião sob o comando do escravo gladiador. Gladiator. Espartaco. Contra o domínio romano. Calma que a gente vai ver a importância disso daqui a pouco. Ponto. E Espartaco, exatamente. Tá aqui. Esse antes, tá aqui. Tá aqui. Deixa eu ver. Rebelião sob o comando do escravo gladiador Espartaco. Contra o domínio romano. Tá? Exatamente. Ponto. Pontuou aqui. Legalzinho. Tá aqui. Fecha aqui. Pode fechar. Pode fechar. Gente, vocês estão percebendo que nesse século aqui, 8 a.C., esse cenário contribui para a harmonia ou conflitos sociais? Tensões, aumento das tensões sociais, não é isso? Tá. Vai virar, ainda não, cara, aqui vai virar a famosa crise primeiro social, que vai resultar na reivindicação dos tribunos, que vocês conhecem como os irmãos Graco, tá? Mas eu vou introduzir um terceiro personagem, que é pouco mencionado, esse é de 90 a.C., tá? E aqui também revela uma crise política, que vai ser refletida nos triunviratos. Primeiro triunvirato, não consegue instituir um líder único. Segundo triunvirato, aí sim emerge a figura de Otávio Augusto, tá? Mas antes disso eu preciso obrigatoriamente apontar as reivindicações dos irmãos Graco. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Pulou uma linha aqui? Pulou? Então tá. Mateus, faz o seguinte. Vem aqui, ó. Asterisco e escreve, por favor. Reflexos de uma crise
social. 2 pontos. Tá? Do lado dos 2 pontos, a gente vai apontar o seguinte. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ó. 133 a.C. hífen pre. E vou registrar o seguinte. Assassinato de Tibério Graco por reivindicar distribuição de terras, né? Abrir parênteses, reforma qual? Que é muito comum, exatamente, reforma agrária, tá? Né? Por instituir, por reivindicar distribuição de terras, entre parênteses, reforma agrária, e a aplicação da, isso aqui, ó, anota aí, ó, lei frumentária, vírgula, isto é, vírgula. Peraí, distribuição de terras, reforma agrária. E a aplicação, Gabinha, da lei frumentária, tá? Frumer é trigo do latim, né? E isto é, a venda de trigo abaixo do preço de mercado, para favorecer os camponeses, tudo bem? Ó, isto é, a venda do trigo, ou das sacas de trigo, como queiram, né? Abaixo do preço de mercado, né? Expressão até contemporânea, né? Da lei oficial, digamos assim, tá? Tudo bem? Tranquilo? Mais outro asterisco, por favor. Dentro da crise social, tá? Ó, 123 a.C. 2 pontos, né? Suicídio de Caio Graco, tá? Que também reivindicava as leis dos irmãos. Todos os 2 aqui, até então, são tribunos da plebe. Por isso a necessidade do tribunado da plebe, tá? Ponto e vírgula, outro asterisco, né? Marco, aliás, para. 90 a.C. Valeu, Carol. 90 a.C. Agora sim, 2 pontos. O tribuno Marco Lívio Druso também foi assassinado. Ponto. Fechei aqui. Tudo bem, Pri? Então tá legal. Tudo bem, Carol? Asteriscão. Aliás, coloca uma setinha. Setinha assim, ó. Pra fugir do asteriscão, pra dar um tchão, tchum, tchau, tá? Ó, escreve assim, ó. Reflexos de uma crise política. Hífen. Tá? Tudo bem? Agora só vou fazer assim, ó. Pri, inovei agora, hein, Gabi? Só coloca uma bolinha assim, ó. Inovei. Ó, primeiro triunvirato. Outro hífen. Tá aqui. Tudo bem? Calma. Júlio César, gurizada, Júlio César feliz para sempre ou assassinado? Barbaridade. Assassinado. Fechei parênteses. Versus. Ó, sinal de inversos, né? Estão disputando poder. Pompeu. Também feliz para sempre ou assassinado? Assassinado, exatamente, gente. Tá aqui, ó, tá? Vocês vão ver que isso aí é relativamente importante para a prova, né? Mas a gente tem que ter aqui a ideia dos triunvíros. E depois eu coloco aqui a figura de Crasso, abre parênteses, né? E aí o fim de Crasso, quem se lembra? Quem se lembra do fim de Crasso? Né? Júlio César assassinado, Pompeu assassinado. O Crasso também seria o quê? Assassinado. Ele morreu, mas não foi na trama. Ele morre na batalha contra os... Quem se lembra? Que é a leitura do período dos persas, que são os Pártios. Então coloca o seguinte, ó. Fracassa, aliás, morre na batalha contra os Pártios. Não? Coloca assim, Carol. Coloca o sinalzinho de igual, né? E escreve persas, né? Porque na época era a região da Pártia, tá? Ó. Persas. Ah, né? Que não sabem sim. Ah, aqui, né? E aquela sempre comenta assim que a Carol melhorou. Carol melhorou, veio valendo. Pelo jeito ela melhorou. Olha aqui, ó.
Só não tem videozinho. Não tem milagre, né? Não tem videozinho. Vamos ver se a gente tem videozinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se a gente tem aqui algum videozinho. Vídeos correlatos. A Roma de Júlio César. Ó, a Carol tá com sorte, Dá uma camuflada aí no ouvido, que pode ser que seguinte, né? Deu um soco no ouvido. Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Bah! Olha só isso aqui, velho. Ó, viu como vocês perceberam o início da narrativa? O homem mais poderoso do mundo. Tá. O que foi, cara? Não, apagar onde? Ah, aqui, tá. A guria é fogo, né, meu? Deu. Vamos ver aqui. Aqui. Valendo. O mais poderoso do mundo está morto no chão do Senado romano. Como general, ele quase dobrou o tamanho do Império Romano. Como político, planejou uma impressionante ascensão ao poder. Mas agora esse guerreiro foi morto em Roma e por romanos. Júlio César. O nome era Caio Júlio César. A ascensão de César ao poder foi atribuída à sua vontade de ter o melhor posto do Estado romano. Ele parecia querer muito poder para si mesmo. E ele não dividia esse poder com ninguém. E isso levou diretamente ao seu assassinato. Décadas antes, quando era um jovem general, César descobriu que a estrada para a glória em Roma começava em campos de batalha distantes de lá. Sua sede de conquistas militares levaria à construção de um dos mais intimidantes feitos da engenharia romana. 55 a.C., Júlio César lidera 8 legiões romanas, um total de 40 mil homens, seguindo pela Gália, uma província romana que hoje engloba a França, Bélgica e Suíça. Ele queria ir à Germânia, à Alemanha, e atravessar o Reno, porque nenhum comandante romano havia feito isso. Ele queria ser um grande conquistador, como Alexandre o Grande, e ir além do que se conhecia. O rio Reno fica no limite do mundo conhecido. Sabia, né? Ah, sua. Ah, eu sei que é bonito, que é bacana. Tudo bem, gente? Eu coloquei primeiro triunvirato, inovei colocando uma bolinha, né? E vou colocar assim, ó. Segundo triunvirato, né? Não reclamaram da data. Vou abrir parênteses. 40, exatamente, 42 a.C. Daí aquela pergunta, primeiro triunvirato, 60 a.C. Ah, tá legalzinho. Aí já desmanchou, né, o detalhezinho do rosa, do pink, do laranja e do verde, entendeu, velho? Então tá legal. 42 a.C., aí eu vou colocar assim, ó. Otávio Augusto, né? Abro parênteses. Posso colocar aqui primeiro imperador? Então tá, ó. Primeiro imperador, né? Inclusive inaugura o império, né? Que vai ser extinção, né? Do período republicano. Fecha parênteses. Versus namoradinho da Cleopatra. Quem foi? Ó, Marco Antônio, né? E Marco Antônio coloca o quê? Feliz para sempre ou assassinado? Assassinado. Na história vocês têm que pensar sempre desgraça, tá? Como pensar graça tá errado, tá? Então assassinado. Vou editar essa parte do vídeo, né? Versus, né? Fechei parênteses, versus. Quem é esse aqui? Quem se lembra? Do terceiro triunviro, do segundo triunviro, tá aqui, ó. Lépido. Aí tu pensa assim, ó. Feliz para sempre, assassinado ou foi tratado do comércio e do tráfico de escravos no norte da África? O Lépido. Né? Feliz para sempre, assassinado ou foi para o norte da África tratar de comércio de escravos? Pode, exatamente. Abre parênteses, né? Passa a se dedicar ao comércio no norte da África. Não só de escravos, né, gente? Todo tipo de peça lá e tal, tá? Fecha parênteses, ponto, né? Agora sim, pula uma linha, tranquilo? Sim, democracia reinante aqui, tá bonito. Asteriscão, escreve, né? O período imperial, tá? Né? Abre parênteses, vamos colocar aqui 27 depois de Cristo até 476 depois, 27 antes de Cristo
né? Tá, exatamente. Coloca um AC aí, né? Que é a ascensão do Júlio César. Até 476. Eu não concordo muito com essa data, mas coloca aí porque aí termina a história antiga, começa a história medieval. Então tá legal. Fecha parênteses, 2 pontos, né? Vamos lá. Vou vir aqui para cima e vou colocar assim, número 1. E vou escrever Alto Império. Vamos lá, Matheus, falta pouco. Olha aqui, ó. Alto Império. 2 pontos. Entendeu? Tá? Carol, não vai manchar. Aqui, ó. Aliás, abre parênteses. Ó. Século 1 AC, antes de Cristo, até o terceiro, né? O século 3, depois de Cristo. Né? Agora sim, fechei parênteses. 2 pontos. Tranquilo aí, Matheus? Ó, vou colocar assim, ó. Período também conhecido como Pax, Pax Romana, coloca uma barrinha, que é paz romana. Magnus, quer dizer que foi um período de paz reinante? Foi um período de paz ao estilo de Roma. Entendeu? Por exemplo, regiões conquistadas, rebeladas, mata, degola, entendeu? Salga a terra para não nascer nada e ninguém, tá entendendo? Não esquece disso, é sempre um período de paz romana, né? Aquela província que resolver a rebelião vai ser massacrada. Te lembra lá a Pax Britânica, século XIX? A mesma coisa. A Índia foi tentar o quê? O processo de libertação, sarrafo na Índia. E assim vai. Estilo de Pax, Pax ao estilo do que vem acompanhado. Pax Romana, tá? Vírgula. Foi marcado, né, esta fase, este período foi marcado pelo enfraquecimento do Senado, né? Aí, ó, vírgula. Fortalecimento dos imperadores e do exército. Fortalecimento dos imperadores e do exército, vírgula. Gente, né? Ó. Coloca o quê? Posso escrever aqui guerras de conquista? Vírgula. Ó, aumento das guerras de conquista, vírgula. Ó, predomínio de qual mão de obra? Boa! Predomínio da escravidão. Tranquilo aí, Matheus? Esse termo aqui? Predomínio da escravidão, vírgula. Tá? Ó, incremento da política de pão e quê? Boa! Da política de pão e circo, né? Magnus, é Otávio Augusto que funda a política de pão e circo? Não. A política de pão e circo existe desde Júlio César, antes da ascensão do Otávio Augusto. Aí a Carol pergunta, Sora, mas e a construção do Coliseu? A Coliseu é lá do período do Vespasiano, tá entendendo? Então assim, ó, o Coliseu não é o prédio, a instituição que oficializa o pão e circo. Não, o Coliseu é um dos lugares que tem o pão e circo. Tinha na rua, tá entendendo? Tinha em outras regiões, tranquilo? Não esquece disso. Não é fundado por Otávio Augusto, né? Já existia antes, legalzinho? Oi, vírgula. Oi. Folhinha? Do exército do imperador, exatamente. Aquela relação de guerra interna, tranquilo? De conflito no cenário político, tá? Vírgula. Florescimento da literatura. E aí vou colocar assim, ó. Ovídio, florescimento da literatura, né? Isto é, ganha projeção a literatura romana. Pamela, Pri, Carol, Gabinha e Matheus. Ó, Ovídio, né? Vírgula. Ovídio. Ele escreveu um livro, A Arte de Amar. Vírgula. Tá? Virgílio. Boa, Magnus. Virgílio. Né? Que é o endeusamento de Roma. Depois, Tito Livio. Não, separado. Tito Livio. O grande historiador título da coleção de livros. História de Roma. Claro, né? Endeusando as conquistas. Vírgula, etc. Tá? Ponto e aliás, vírgula. Né? Ó. Tudo bem? Agora atenção, hein, gente. Vírgula. Tudo bem? Em 117,
depois de Cristo, vírgula, tá? Sob a chefia, isto é, sob a gestão do imperador Trajano, vírgula, o império atinge a sua maior extensão. O Império Romano atinge a sua maior extensão. 117 depois de Cristo, sob gestão de Trajano. Tudo bem? Ponto e vírgula. Na mesma linha, a gente vai registrar assim, ó, 212 depois de Cristo. Hífen. O imperador Caracalla, ou Caracalá, depende do país que tu venha, tá? O imperador Caracalla, ou Caracalá, vírgula, né, velho? Da dinastia dos Severos, vírgula, né? Tudo bem? Ó, concedeu o título de cidadania aos habitantes livres, né? Colocou aí do rosinha, do vermelhinho, do roxo, do amarelo, livres do império. Tá, Pamela? Tá, Pri? Ó, império, legalzinho. Ponto. Tá? Esse é o esplendor, gente, né? Dura aí 2 séculos esse esplendor, e só. Porque depois, se todo o império, se alto império, vai ter coisa agora baixo, que a crise, a decadência, sempre pensando em quê? Desgraça, né, gente? Né? Já falei isso pra vocês. Magno, se por acaso aparecer uma questão dizendo que os camponeses, eles conseguiram montar um governo, entendeu? Foram felizes. Mentira, tá tudo errado, tá? É sempre desgraça. Tem que ter uma... Se tiver um sangue correndo, tu marca aquela, tá? Tô brincando, vou editar essa parte aí no vídeo. Pula uma linha aqui, né? Sempre acabando a tinta preta. Período Baixo Império, né? Asteriscão. Como data, cara? Calma. Baixo Império, vou colocar aqui, ó. Asteriscão, tá? Legal, né? Investiu em ti, comprou aula, tá bonito. Sabe assim? Baixo Império. Aliás, asteriscão não, número 2. Peguei todo mundo agora, tá? Baixo Império, ó, aí vai, abre parênteses, ó. Do século 3 ao 5, ao século 5 depois de Cristo. Fechei parênteses. Né? Do 3 ao 5, né? Ou do 3º ao 5º depois de Cristo. Tranquilo? Aí eu vou colocar assim, ó. Letra A. Gente, é muito simplesinho, tá? Se um período é de esplendor, o outro é de profunda crise, profunda decadência. Agora, só percebe o seguinte, tá? Não precisa trocar, não pega o slide. Na opinião de vocês, dominar 50% do mundo europeu habitado, né? Alguns livros acusam, inclusive, 60%. É fácil ou difícil de administrar? Eu posso apontar que é governável ou é ingovernável? Vou colocar assim, ó. Letra A. Espaço imperial, ingovernável. Ponto e vírgula. Letra B. Fim das guerras, pode apontar sim, que essa é a causa maior do Império Romano. Fim das guerras de conquista. Gente, fim das guerras de conquista, mais ou menos escravo? Menos, preço aumenta ou diminui? Encarecimento, letra C, encarecimento do escravo ou escrava, tá? Da mão de obra escrava. Ponto e vírgula. Aqui. Letra D. Tudo bem? Crise, proteção ou desproteção das fronteiras. Boa. Fronteiras desprotegidas. Tá? Ponto e vírgula. Letra E. Fronteiras desprotegidas como consequência, fortalecimento ou enfraquecimento do exército. Enfraquecimento do exército. Aqui. Letra F. E aí sim é um cenário propício para as invasões quais?
invasões de povos estrangeiros. Aí a Carol pergunta, né? O Matheus pergunta, bárbaros, exatamente. Oprigabe germânicos, tudo bem? Coloquei assim, ó, bárbaros, barrinha, germânicos. Tranquilo? Tá? Ó, vou colocar um item que já caiu em prova também, letra G, e vou escrever assim, ó, anarquia militar. Magnus, o que seria anarquia militar? Abre parênteses. Desrespeito à hierarquia. Desrespeito a... Esse A vai crase ou não? Desrespeito à hierarquia. Boa, gostei, hein? Copiei aqui e colei, tá? Vai a da. Então tá, ó. A hierarquia. Fecha parênteses, ponto e vírgula, né? A Pamela gostou de trocadilho. Ó, GGH tá aqui, né? Vou colocar assim, ó. Emergência de inúmeras rebeliões espalhadas pelo Império, né? Rebeliões espalhadas pelo Império. Gente, vocês estão vendo um quadro de esperança ou desesperança? Desesperança, crise, não é isso? Tranquilo. Vocês viram que eu fiquei enlouquecido, ponto e vírgula. Valeu, Matheus. Quando eu fico enlouquecido, voa a caneta, velho. Chega a voar a caneta, tá? Quero encerramento aqui, ó, HI. Tudo bem? Gente, se é desesperança no cenário social romano, qual é o nome do fenômeno social que promete a salvação? Fenômeno social que a gente vê até hoje. Promete a salvação, promete a possibilidade de um mundo melhor. Qual é o nome? E eles aqui, uma época eram perseguidos, agora são aí os que salvariam. E em nome de um profeta que está dizendo que é possível salvar. Qual é o nome? Qual é o nome? Aqui, ó, I. Não é a religião? Não é a religião? Exatamente. Vou colocar assim, ó. 313 depois de Cristo. Hífen. O imperador Constantino, né? Na letra I, tá? O imperador Constantino, vírgula, 313 depois de Cristo, dois pontos, o imperador Constantino, vírgula, né? Por meio do... Quem se lembra? Nome? Édito, edito, e no Japão, editor, né? Vou colocar assim, ó. Edito, ou edito de Milão, vírgula. Turma, reconhece o cristianismo ou torna oficial? Bom, calma. 313, a Pamela chega assim, ai meu Deus. Ai meu Deus do céu, né? Ó. Boa, Carol. Boa ressalva. Primeiro, permite o culto cristão. Tranquilo? O edito não persegue mais os cristãos, tá? O de Milão. 381 depois de Cristo, o edito de Tessalônica torna oficial. Então vamos fazer a seguinte divisão, ó, vírgula, tá? Tolera, barrinha, permite o culto cristão no Império. Tá? Ponto e vírgula. Mas o apelo da religião é tão forte que Roma percebe que dela, de uma vez inimiga, agora ela se torna o quê? Amiga. Vou colocar o seguinte, H-I-J. Tudo bem? Ó, 381 depois de Cristo, hífen. O imperador Teodósio I, como édito ou edito, e no Japão editor, tá? Edito de Tessalônica, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano do Ocidente. Ponto e vírgula. L 381, Pam, tá? L, agora sim, né? Ó, 476 depois de Cristo. Dois pontos. Odoacro, vírgula, rei dos Érulos, abre parênteses, Érulos com H, abre parênteses, povo germânico. Érulos, um dos povos bárbaros, tá?
Que a gente está sempre acostumado a ver quem? Visigodos, ostrogodos, burgúndios, lombardos, vândalos, francos e tal. E agora tem um outro aqui que eu faço questão de destacar. Vírgula, né? Destituiu o imperador, ó, Rômulo, olha só que ironia da história, gente. Rômulo Augusto. Ponto. Não é Rômulo fundador de Roma? Não é isso? Lá, né? E aqui, quem é o primeiro imperador? Augusto. Então, o último chamou-se Rômulo Augusto. Tá, Magnus, eu fecho aqui com toda a alegria da sexta-feira. Tá, Magnus? Legalzinho, tá? Ó, pegou o seguinte, só tinha um vídeo, Carol, sobre Júlio César, né? Não esquece, tá lá no YouTube de graça. Construindo o Império, Roma. Manda o link pra vocês hoje. Vou mandar, isso é promessa. Eu vou ter que... essa eu vou cumprir, hein? Essa eu vou cumprir. Magnus prometeu que ia enviar pra gente o link, né? Do vídeo que ele exibiu em aula. Legalzinho. Aliás, vamos para os testes. Tá? Aqui. Tira foto. Como tira foto? Tá? Gente, 12:07 no meu. Deu teu Pri? 12:07. 6? Ó, o aluno puxando pra baixo. Ó, o do aluno. Ó. 8. Ah, gostei. Gente, tranquilo até agora? Tranquilo? Então vamos ver a aplicabilidade do nosso conhecimento sobre Roma Antiga e mais aquilo que a gente já sabe antes da aula do Magnus. Vamos lá. Testes Roma Antiga. Posso passar aqui? Posso passar? Então vamos lá. Tá aqui, ó. PUC, né? As relações sociopolíticas conflitivas entre patrícios e plebeus marcaram o período histórico da República na Roma Antiga. Nesse contexto, a permissão de casamentos entre membros desses dois grupos sociais, a partir de 445, produziu, resultou, tranquilo? Tá? No enfraquecimento do poder político dos patrícios, que contribuiu para a extinção do Senado. Tiro, tranquilo. O aumento da população na península, que resultou na diminuição das guerras de conquista. Tiro, tá? Calma que vocês já estão rindo sozinhos. Calma, Bruno. Espera aí, tá? O desaparecimento da instituição tribuno da plebe, em função, o surgimento de uma nova aristocracia que passou a controlar o acesso aos cargos públicos. Deixa a letra D, vamos até o final. A relativa decadência do latifúndio escravista. Pelo contrário, aumento do latifúndio escravista. Vou ficar com qual? Letra D. A Pri chega a rir. Tá aqui. Legalzinho, tá? Posso seguir aqui, Matheus? Gabinha? Passei aqui, Gabi, tá? Ó, Federal de São Carlos aí, né? Exatamente, esse é o momento de tirar assim, ó. Fica assim, ó. Tá. Põe minha atenção, hein? Considere os acontecimentos da história romana. Primeiro, construção da muralha de Adriano. Segundo, início da República Romana. Terceiro, revolta dos escravos liderados por Espartaco. Quarto item, a cidadania romana é concedida a todos os habitantes livres do Império, faltou o complemento. E a Primeira Guerra Púnica. Esses acontecimentos, colocados na ordem cronológica correta, são Magnus, eu enlouqueci quando caiu aquilo. Como é que eu vou decorar essas datas, Magnus? A não ser que ou eu vim em aula contigo, né? Ou eu corrigi uma questão contigo, ou, né? Ó, Gabi, tá? Tá famosinho. Tá favorável, tá famosinho, tá? Então é o seguinte, gente, primeira coisa, quando cair essa questão na prova, se cair essa questão de cronologia na prova, pula essa questão. Eu não trouxe da URGS, mas eu fiz questão de manter. As gurias sempre comentaram, principalmente as gurias. Magnus, mantém essas questões. Por favor, não tire e coloca questões mais fáceis. Nos sujeita a esse tipo de questão, porque a gente fixa conteúdo. Tranquilo. Voltando. Constituição da Muralha de Adriano não está na aula do Magnus. Ele não mencionou o período Adriano. Então eu vou tirar. Tranquilo? Tu vai só colocar uma interrogação porque tu não sabe. Início da República Romana. Magnus nos passou que ela é datada de 509 a.C. Tá? Revolta dos escravos liderada por Espartaco. Magnus nos passou que é de 73 a.C. A cidadania romana é concedida a todos os habitantes do Império.
Magnus nos passou que o imperador Caracalla, em 212 d.C., institui este fato. Primeira Guerra Púnica, Magnus nos passou que ela é de 264 a.C. Tranquilo, tá? A gente consegue resolver colocando em ordem cronológica A2, A3, A4 e A5? Se a gente consegue resolver colocando na ordem correta dos fatos cada episódio desse, podemos concluir que a resposta correta é letra. Isto é, Magnus, com as ferramentas estudadas hoje, eu consigo marcar só letra C. E aí a Pamela já me olhou com a curiosidade de saber quando foi este episódio. 135 depois de Cristo. Entendeu, Pamela, Pri, Carol, Gabi e Matheus? Ó, vamos utilizar as ferramentas que nós temos e por meio delas construímos a obra. Tranquilo? E aí fica Canadá, a Carol destacou, tá aqui, tá? Gostei, tá bonito, gente, tá bonito. Vamos lá. Tá aqui. Que bom, gente, que bom, que bom, é bom, muito bom, muito bom. Aqui, voltando aqui, vamos lá. Fundação Getúlio Vargas. Leia as afirmativas sobre a República Romana. Sublinha isso aí que ela já está te dando pista de período da história da Roma Antiga. Vamos lá. Nos primeiros tempos da República, a sociedade era composta apenas por dois setores. Não, patrícios, plebeus, clientes e escravos, que já existia desde o período régio. Tiro aqui. Os escravos, pouco numerosos no início da República, cresceram numericamente com as guerras de conquista. Sim, vou colocar aqui, ok. Entre as funções públicas de Roma, havia os cônsules, os pretores e os tribunos da plebe, tá? Vou colocar aqui, tranquilo. Opa, se temos certeza na 2 e na 3, eu já vou tirar aqui a América, vou tirar, D, que não tem 2 e 3, tá? 1, 2 e 3, 1, tirei aqui, opa, ficou melhorzinho, né? Fica mais confortável, mas vamos lá. Em 494 a.C., plebeus rebelados se retiraram para o Monte Sagrado, ameaçando fundar outra cidade se não tivessem, entre outras reivindicações, o direito de eleger seus próprios magistrados. Verdadeiro, tá aqui, né? Tranquilo. 4, item número, tá? Com o expansionismo romano e suas conquistas territoriais, houve um grupo especialmente beneficiado. Os plebeus, que passaram a vender trigo para os povos dominados. Coitados dos povos dominados, fizeram aquela carinha assim, dá triguinho, dá triguinho. Gente, qual que a gente marca? Aqui está dizendo que os plebeus seriam os responsáveis por receberem os frutos das conquistas territoriais. E a gente sabe que isso é monopolizado pela elite o quê? Patrícia. Ou imperadores ou exército, tranquilo? E segundo, se eles fossem hipoteticamente agraciados, estes plebeus passariam a vender o trigo para os povos dominados. A gente sabe que toda conquista ela é liberalizada ou monopolizada? Monopolizada. Então eu vou tirar aqui, item 5, fica Brasil só ou não? É só Brasil? Tirando o item 5, é Brasil. Vamos aqui para a nossa certeza. Tá aqui, tranquilo? Tá? Tranquilo, Matheus? Pamela? Então vamos lá, tá? Legal. Fecha aqui. Boa pergunta, Matheus, porque isso cabe agora na próxima questão, se eu não estou enganado. Não, ainda não. Mas vamos lá. URGS. No bloco superior abaixo são listados alguns líderes que atuaram no período republicano da Roma Antiga. Sublinha isso aqui, por favor. Período republicano da Roma Antiga. Sublinha essa pista que ele está dando pra gente aí. No interior são citados, no inferior são citadas ações desses líderes. Associe corretamente o bloco inferior ao superior. Vamos lá. Otávio Augusto, Caio Mário, Tibério Graco e Pompeu. Tranquilo? Vamos para os conceitos. Operou uma reforma militar que permitiu o recrutamento de soldados entre a população mais pobre de Roma. Magnus, não sei porque não há pistas que me permita concluir sobre os personagens acima. Tudo bem, eu não sei se a possibilidade do ingresso de pessoas
mais pobres no exército foi uma peculiaridade do Otávio, do Tibério, do Pompeu ou do Caio Mário. Tudo bem. Tu sabe que o Otávio é o fundador do Império, tu sabe Caio Mário, tu não sabe porque o Marx nem mencionou o Caio Mário. Tibério Graco, tu sabe que foi o responsável pela tentativa de reforma agrária e a venda de trigo abaixo da linha de possível do Camponês pagar. E o Pompeu é assassinado no primeiro triunvirato. Tranquilo. Acumulou uma série de títulos, cargos e acabou por estabelecer em Roma o sistema político imperial. Número 1, Otávio Augusto. No meião, vou tirar Brasil, vou tirar Dinamarca e vou tirar Equador. Tranquilo? Até agora tudo bem? Vamos lá. Tentou implementar uma reforma que permitisse a distribuição de terras públicas entre os cidadãos mais pobres de Roma. Posso considerar Caio Mário ou Tibério? Tibério, se eu tenho 1 e 3, final 1 e 3 né? E aí passa a saber que Mário foi o responsável por permitir a ascensão de pessoas mais humildes à classe militar. Tranquilo? Gostei, tá? Vamos lá. Tá aqui, Canadá. Vamos para este item aqui. Ó, Matheus, creio que essa aqui ajuda nos pontos que a gente fez anteriormente. Urbis. No século II a.C., o Estado romano atravessou uma importante crise social. Esta crise colocou em campos opostos aristocratas, controladores do Senado romano e a plebe. Assinale a alternativa que apresenta os principais tribunos e suas propostas de reforma. Tibério e Caio Graco. Fundação de colônias agrícolas nas províncias para camponeses sem terra e venda de trigo com preço inferior ou abaixo do mercado. Tá? Letra B. Tito Livio e Cícero. Venda do trigo com preço inferior. Né? Deixa eu tiro. Porque esse aqui, inclusive, são aqueles da literatura. Augusto e Otávio. Reforma agrária e serviço militar para todos os homens. Não é uma proposta do Augusto. Mário e Sila. Imperador Mário e Imperador Sila. Libertação dos escravos. Tiro. Cláudio e Espartaco, né? Cláudio imperador e Espartaco escravo rebelado. Reforma agrária e concessão de asilo. Tiro. E aí a gente fica só com América, tá? Tranquilo aí, Matheus? Ótimo. Tranquilo, né? Vamos lá. Aqui. De novo. Peraí. Boa. No período anterior às conquistas, a sociedade romana estava dividida em 2 grandes grupos sociais, os patrícios e os plebeus. As transformações sociais provocadas pela expansão romana fizeram surgir, no entanto, novos grupos. Sublinha aqui, porque tem que aparecer obrigatoriamente algo que a gente desconhece. Originados dos anteriores. Relacione adequadamente as caracterizações apresentadas na coluna direita com os grupos sociais referidos na coluna da esquerda, mas eu fiz uma gambiarra e coloquei tudo numa única coluna. Vamos lá. Senadores, cavaleiros, clientes e proletários. Tudo bem? Eram plebeus enriquecidos pelas conquistas e pelo grande comércio. Quem são eles? 2 cavaleiros. Ótimo, gente. Que coisa boa. Eu vou tirar Dinamarca, eu vou tirar Equador e vou tirar Canadá. Vocês viram que tem um 5 aí que eu não sei de onde é que eu tirei esse 5, tá? Mas toda vez que aparecer o 5, você substitui pela numeração que falta. Vamos lá. Tinham origem aristocrática e eram grandes proprietários de terras. Quem são? 1, legal. 2, 1, tem alguma inicial? Tem. Opa, não mudou nada na nossa vida, né? Tá? Eram plebeus miseráveis, cuja única posse era uma família numerosa. 4, proletários, tá vendo aí? Turma, ó, termo muito comum entre os seguidores do Marx e até mesmo do próprio Marx, colocando entre os plebeus, tá vendo aí, Matheus? A mudança de proletários ele define como eram plebeus miseráveis, cuja única posse era uma família numerosa. E para terminar, os indivíduos subordinados às famílias patrícias. 3, fica o quê? 2, 1, 4 e 3, Brasil, tá? Mas por que tem 5? Desculpa, não sei. Eu sei que aqui é 2, 1, 3 e 4, né? Ali, ó. Vamos lá. Brasil tá aqui. Mais uma questãozinha da PUC diz o seguinte. Após o período das guerras civis que marcaram o final da República na Roma Antiga, o Principado de Otávio Augusto inaugurou o período imperial com uma série de reformas administrativas, políticas e militares. Dentre tais, não. Destaquei bem legalzinho aqui, Magnus, não. É correto apontar
a profissionalização do Exército com a liberação dos camponeses do serviço militar. Vamos lendo todas. A nomeação de funcionários remunerados para os cargos do sistema fiscal nas províncias. A extinção das instituições republicanas, como o Senado e o Tribunato. Não. A abertura de acesso a magistraturas para membros das famílias provincianas. A criação das províncias sob administração imperial nas fronteiras não pacificadas do Império. Verdadeiro, e aí a gente fica, ó, já caiu antes e caiu de novo. Extinção do Senado e do Tribunato. Tranquilo? Agora detalhe, já caiu na URG, a Pamela guardou tudo, cara. Pamela é fogo, velho. A guria não gosta, ela fica com pressa, Magnus, eu fico com pressa de ir embora. Tudo bem, Pamela. Eu entendo. Ó, não, por um simples motivo, Pamela. A nomeação de funcionários remunerados para os cargos do sistema fiscal nas províncias. A URGS já cobrou esse grupo social na prova. Esses aqui você pode colocar assim, ó, é igual, ó. Negociatores ou negociadores, né? São eles responsáveis pela coleta de impostos nas províncias. Isso é uma questão da URGS, tá? Não é uma questão da PUC. Ah, mas já que já está aqui o conceito, aproveita, né? E complementa. Gente, essa é a última questão. Não. Sempre ela. Ó, vou cortar essa parte do vídeo. Mas como eu gosto muito de vocês, todos e todas, eu trouxe essa aqui, ó. Essa aqui que vai, essa aqui, ó. Ó, ali o gabarito, tá? E essa aqui, ó.